Olá pessoal, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Neste vídeo eu comento sobre poluição atmosférica. Para quem não sabe ou até mesmo não lembra, a atmosfera é uma fina camada que envolve alguns planetas. Ela é composta de gases e poeiras que envolve alguns planetas, né, no caso, e estão retidas pela ação da força da gravidade. A atmosfera filtra os raios UV ultravioleta que estão abaixo de 300 nanômetros. Somente os raios do espectro visível, infravermelho e as ondas de rádios é que são absorvidos pela Terra. A atmosfera num todo representa 0,0001% de massa total da Terra e constitui-se por diversos componentes, dentre os quais nitrogênio N2, né, no caso a sigla, com 78%, o oxigênio O2 com 21% e o argônio ar com 1%. Para você ter uma ideia, nas últimas décadas as pessoas alteraram os seus hábitos de consumo, passaram a ter um estilo de vida, como é que eu posso dizer, mais diferente, né? Passaram a consumir mais produtos industrializados. Isso também porque os produtos orgânicos eles foram deixados de lado pelas grandes empresas que fazem plantação, né, no caso, e até mesmo outros tipos de empresas, né, agropecuária e etc. Né? A agricultura ela foi modificada, onde os produtos passaram-se a ser mais industrializados para poder atender a demanda de consumo da população. Então, com isso, você veja só, né, que a queimada, a fumaça, ela, além de ter, né, esta queimada de florestas, eu vou neste vídeo eu comento mais sobre queimadas de floresta, mas em si existe a poluição, né, da agricultura, a poluição das chaminés dos carros, né, chaminés das indústrias. E quem faz agricultura trata lá o solo, estas misturas químicas, depois ela evapora, porque o sol, quando ele bate, ele, quando reflete no solo, o solo também solta, porque a precipitação, quando bate, o solo também fica úmido. Então, ao conter diversos componentes químicos no solo, a tendência dos componentes químicos também é evaporar e subir como gás. Como, por exemplo, existem alguns tipos, né, de componentes químicos que são monóxido de carbono, dióxido de carbono, os óxidos nitrosos, né, e hidrocarbonetos, partículas de aerossóis, né, estes são incorporados na atmosfera. Então você veja que não é só um tipo, são diversos tipos de componentes químicos que eles são incorporados. Então, você veja bem, este vídeo é relacionado à queimada de floresta
Porque a queimada, ela diminui a vegetação de um determinado habitat, né? Então vamos pegar o Brasil, por exemplo, que tem mais de 3 tipos de biomas diferentes. Ao você ver esta situação, você veja bem, pegamos, por exemplo, a Amazônia, né, que é a maior floresta, né, que existe no planeta. Quando você tem uma queimada na Amazônia, você vai diminuindo o habitat, você vai diminuindo as florestas, seja queimando ou desmatando, né, promovendo o desflorestamento. Há também uma diminuição na evapotranspiração. O que é, né? Eu já comentei um pouco sobre isso. A evapotranspiração nada mais é do que quando a chuva cai, ela parte da chuva, ela adentra dentro do solo e outra parte ela vai escoando para rios e etc. Então, as raízes das árvores, elas pegam parte dessa água. E ao pegar parte desta água, ela vai fazendo a fotossíntese dela, e nessa fotossíntese ela faz a evapotranspiração, onde se transforma em vapor d'água, sobe novamente para poder se transformar em chuva. Esse é o ciclo da água, né? Então, quando nós começamos a fazer isso, diminuir o número de árvores, mesmo que muitas pessoas necessitam, né, de árvores para fazer diversos tipos de outras coisas, num determinado ponto não existe uma recolocação adequada de floresta. Então as pessoas desmatam mais, há esse desflorestamento muito grande e cada vez mais vai diminuindo a floresta. Como eu já comentei, a Mata Atlântica ela diminuiu muito. O Cerrado já foi desmatado praticamente 50% do Cerrado. E a Amazônia já está chegando a quase 20% de área desmatada. Aí muita gente fala, ah, não, é muito pequeno, tal, a Amazônia é muito grande. Só que quando você começa a desmatar a Amazônia, você veja o tamanho da Amazônia, o tamanho não só olhando para a Amazônia brasileira, mas a Amazônia internacional, onde envolve alguns países sul-americanos. Então você veja que ao desmatar, não só no Brasil, mas em outros países, você vai esse desmatamento vai contribuindo para mudanças climáticas, né? A floresta passa a absorver muito menos gases, né? Então, quando ela diminui na absorção dos gases, o que acontece? Aumenta mais os gases indo para a atmosfera, vai modificando a camada da atmosfera, e o que ocorre é isso, efeito estufa, dias ensolarados, dias com chuvas torrenciais, né, onde as pessoas não olham isso muito bem, né, e daí ficam deixando essas coisas de lado e ficam mais preocupadas com o dinheiro dela no bolso. Sendo que a natureza, nós fazemos parte da natureza, nós estamos integrados na natureza, nós devemos cuidar da natureza. É só nós que maltratamos a natureza. Nós é que devastamos tudo, causamos desmatamento, desflorestamento, e nós não é... Os próprios animais, eles também fazem a parte deles. Alguns, como morcegos, alguns micos, como orangotangos, macacos, eles fazem, por exemplo,
comem semente, levam para longe, eles mesmos fazem o florestamento deles, né? Fazendo isso, carregando semente para lá e para cá. Então, daqui a um tempo, esta semente ela se regenera e acaba nascendo uma muda. Só que nós não. Nós desmatamos mais do que fazemos o reflorestamento. E isso contribui com muita coisa, vai afetando o ciclo da água. O clima, por exemplo, modifica, porque nós teremos menos evapotranspiração. E com as queimadas, então, nem se fala. Por exemplo, já as queimadas que ocorrem, quem conhece direito internacional sabe que existe dentro do direito internacional um termo, uma convenção sobre poluição transfronteiriça, né? E o Brasil, por exemplo, não está fazendo parte. Mas será que algum país desse que está sofrendo com a queimada que acontece no Brasil está indo para esse país? Será que esse país deveria processar o Brasil por poluição transfronteiriça? E se fosse você, um membro do executivo desse país, será que você processaria? Se fosse eu, é claro que eu processaria o Brasil, porque está causando, além dos danos ambientais, vai causar danos à saúde pública no país, porque quando há muita queimada, aquela cortina de fumaça, ela passa a afetar a vida das pessoas. As pessoas adoecem e isso, se for muito grave, pode ocorrer até problema pulmonar, onde a pessoa pode vir a óbito, né? O pulmão fica respirando aquela fumaça terrível e acabou. Então você vê que, assim, a queimada é uma coisa muito séria, ainda mais quando você deixa, né, determinada área por 5, 10, 20, 40 dias queimando e não sabe o que fazer. É preciso que tenha políticas públicas ambientais efetivas, né? Eu digo isso porque, por exemplo, se hoje ocorre uma queimada, quando nós sabemos, devemos imediatamente acionar, né, as pessoas que combatem, né, essa queimada, para ela já ir com o seu efetivo e terminar com isso. E daí não. Aí deixa a queimada, vai aumentando, 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 até que fica sem controle. Então você verifica que é muito complicado. É uma coisa que modifica completamente, né, a área ambiental, a saúde pública, muitas coisas. Então, agradeço, até o próximo vídeo.